Olha só, pessoal, parece que 2025 promete quando o assunto é lançamentos de livros teológicos. A Vida Nova fez uma postagem no site deles com os livros que provavelmente vão ser publicados em 2025. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no site deles, dei uma boa olhada e eu separei aqui para vocês aqueles lançamentos que mais me chamaram a atenção, que mais me deixaram animado. Então, sem enrolação, bora pro primeiro livro da nossa lista. E o primeiro da lista, pessoal, é de um dos meus teólogos preferidos, que é o Greg Beale. Felizmente, a Vida Nova vai trazer mais um livro dele aqui pra gente, e traduzindo para o português seria algo como União com Cristo Ressuscitado, Nova Criação Escatológica e Teologia Bíblica do Novo Testamento. Só por esse título já dá pra sentir que vem coisa boa por aí, né? E assim, o Beale ele nunca decepciona, pelo menos não até hoje. O conteúdo que ele traz nos seus livros, pessoal, é sempre um conteúdo de primeira linha, muito bem pesquisado, muito bem atualizado, muito bem escrito. Bom, agora pelo que eu pesquisei, esse livro é meio que uma continuação da teologia bíblica do Novo Testamento dele, que, aliás, também foi publicada pela Vida Nova e também tem vídeo aqui no canal sobre ela. E se você já leu essa teologia bíblica do Novo Testamento do Beale, provavelmente você deve ter percebido o quê? Você deve ter percebido que o objetivo principal dele ali é mostrar como as ideias de criação e nova criação conectam os dois testamentos. Então, ao longo de toda essa teologia bíblica do Novo Testamento, o Beale vai mostrar o quê? Ele vai mostrar como esse binômio, né, de criação e nova criação é meio que o fio condutor que une toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Deu para pegar qual que é o ponto aqui? Qual que é a ideia central dessa teologia dele? Já nesse novo livro, parece que o Beale vai expandir ainda mais esses temas da criação e da nova criação, focando principalmente na nova criação e na relevância prática dessa nova criação para a vida do cristão. Então, pelo que eu entendi, pessoal, o Beale vai trazer para esse livro o que a gente chama nos estudos bíblicos de uma perspectiva participacionista. Ou seja, ele vai explorar como a nossa união com Cristo nos faz participar ativamente dessa nova criação. E o que é essa tal de união com Cristo? Basicamente, a união com Cristo é o vínculo espiritual profundo e real que acontece entre o crente e Jesus por meio do quê? Por meio da fé. Presta atenção, é como se pela fé o crente fosse inserido, enxertado em Cristo, e a partir disso ele recebe uma nova identidade e ele também recebe poder para viver uma vida transformada, uma vida renovada. E aí pro Beale tem dois eventos que são fundamentais para a gente entender essa nossa união com Cristo, que são os eventos da ressurreição e da ascensão de Cristo. Então, pela pesquisada que eu dei, parece que a proposta do Beale nesse livro de fato é essa, desenvolver essa ideia, né, da nossa união com Cristo a partir desses dois eventos centrais, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Para ele, pessoal, esses eventos são a base histórica e teológica para a gente entender como os crentes em união com Cristo já participam do quê? Da nova criação. Deu para pegar qual que é o ponto? Então, assim, na minha opinião, esse livro promete muito. E claro, quando ele for lançado, eu vou ler, eu vou trazer uma resenha completinha aqui para vocês. Mas não para por aí. Além desse livro do Beale, tem outros 3 livros que provavelmente vão ser lançados agora em 2025. E esses 3 livros fazem parte de uma série de comentários bíblicos expositivos da Vida Nova. Inclusive, se você tá ligado aqui no canal, eu já até gravei um vídeo aqui no canal explicando certinho qual que é a proposta dessa série. Aliás, lá nesse vídeo eu também explico o porquê essa é a minha série preferida de comentários expositivos em português. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. E pessoal, eu fiquei bem feliz mesmo em saber que agora em 2025 a Vida Nova tem a intenção, né, de publicar mais 3 comentários dessa série. Os comentários de Jó, de Lucas e de Apocalipse. E desses 3, o que eu tô com mais expectativa para ler é o de Lucas do R.T. France. Para quem não sabe, pessoal, o R.T. France é um dos principais especialistas das últimas décadas quando o assunto é os evangelhos. Ele tem 2 comentários bem parrudos sobre os evangelhos, um sobre o evangelho de Mateus, que muitos consideram como sendo o melhor comentário de Mateus dos últimos anos. Há controvérsias, né? Mas muita gente boa fala isso. E o outro comentário é sobre o evangelho de Marcos. Então, sendo bem sincero aqui com vocês, não tenho dúvidas que esse comentário expositivo de Lucas ele também vai ser top de linha, coisa de muita qualidade. E pelo que parece, ele tá mais no forno para ser lançado do que os outros 2, o de Jó e o de Apocalipse. Eu não sei se vocês repararam, mas a Vida Nova já postou a capa desse comentário expositivo de Lucas em português. Bom, eu pelo menos acho que isso é um indicativo, né, que esse comentário não deve demorar muito para sair. Uma outra possível publicação da Vida
Vida Nova para 2025 que me deixou muito empolgado é também na linha dos comentários bíblicos, mas esse aqui já é da linha dos comentários exegéticos que a Vida Nova vem publicando aí nos últimos anos. O comentário que eu tô falando aqui é o comentário da carta de Tiago, escrito pelo Scott McKnight. Pessoal, de verdade, eu também fiquei bem, mas bem animado mesmo em saber que a Vida Nova vai publicar um comentário do Scott. Ele também é um teólogo bíblico de primeira linha da atualidade, mas infelizmente a gente tem pouca coisa dele publicada aqui em português ainda. Só para vocês terem uma ideia, só de comentários bíblicos, numa pegada mais técnica, numa pegada mais acadêmica, além desse de Tiago, ele também tem comentários sobre Colossenses, sobre Filemon. Ele também tem um comentário sensacional e espetacular sobre o Sermão do Monte. Esse do Sermão do Monte não é tão técnico quanto esses outros que eu citei, mas também é muito bom. Enfim, é muito bom, é bacana demais a gente ver as editoras aqui do Brasil traduzindo comentários bíblicos mais recentes, mais atualizados. A gente ganha muito com isso. E a gente também ganha muito quando as editoras aqui no Brasil traduzem obras sobre o Antigo Testamento, porque, infelizmente, o mercado editorial aqui no Brasil ainda tem uma carência bem grande em relação a livros sobre o Antigo Testamento, principalmente em relação a livros mais conservadores, mais evangelicais sobre o Antigo Testamento. Mas apesar disso, provavelmente agora em 2025, a Vida Nova vai nos ajudar mais um pouco nisso. Ao que tudo indica, em 2025 vem aí mais uma introdução ao Antigo Testamento. E pessoal, eu não tenho muito o que falar sobre esse livro ainda, eu não conhecia essa introdução. Dos autores dessa introdução, eu conheço só o Eugene Merrill, que por sinal é um excelente teólogo do Antigo Testamento, e parece que essa introdução é uma introdução ao Antigo Testamento relativamente recente. Ela foi publicada originalmente em 2011, mas essa aqui eu vou ter que esperar lançar, pegar para ler, para falar mais sobre ela. De qualquer forma, como em português a gente não tem tanta coisa sobre o Antigo Testamento, como eu falei, numa pegada mais conservadora, quando sai alguma novidade, vale a pena a gente dar uma conferida. E para fechar, mais um bom livro que pode pintar agora em 2025 é do Thomas Schreiner. Esse teólogo dispensa apresentações, né? Ele já é bem conhecido por aqui. E traduzindo para o português, o nome desse livro seria algo como A Justiça e a Bondade de Deus. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar assim: se Deus é totalmente bom, como ele pode punir alguém? Como ele pode condenar alguém? O que está por trás dessa pergunta, pessoal, é a ideia de que a justiça e a bondade de Deus são atributos que estão em conflito, que estão em contradição. E pelo que eu pesquisei, a proposta do Schreiner nesse livro é justamente esclarecer essa questão e mostrar que, na verdade, a justiça e a bondade de Deus não são opostas, mas elas se completam de um jeito perfeito. E aí, pelo que eu entendi, o Schreiner vai mostrar como a harmonia desses dois atributos de Deus se revelam principalmente no julgamento final. Ou seja, ele vai usar o julgamento final para mostrar que, biblicamente falando, a bondade e a justiça de Deus caminham juntas. Então, assim, a ideia do livro parece ser bem legal, né? Principalmente em um mundo, em um tempo onde tem muita gente questionando a ideia de um julgamento final. Parece que esse tipo de questionamento está cada vez mais comum. Então, a gente está aí no aguardo desse lançamento também para 2025. E, pessoal, tem um lançamento que eu deixei de fora dessa lista. E por que eu deixei de fora dessa lista? Primeiro, porque aqui nessa lista eu foquei mais nos lançamentos da Vida Nova. E esse livro que eu deixei de fora dessa lista não vai ser publicado pela Vida Nova. E segundo, é porque esse lançamento, na minha humilde opinião, vai ser o melhor lançamento do primeiro semestre de 2025. Sim, ele já tem até data de publicação. E como eu já li esse livro em inglês, agora já no comecinho de 2025, eu vou trazer uma resenha, um vídeo bem completo só para falar desse livro. E aí, vocês têm ideia de qual livro que eu tô falando? Eu vou dar só uma dica. É um livro sobre o Novo Testamento. Pronto, deixa aqui nos comentários se você desconfia de algum livro em específico. Enfim, 2025 mal chegou e já tem muita coisa boa vindo por aí. Agora me conta, qual desses livros da Vida Nova vocês ficaram mais empolgados? Deixem aqui nos comentários porque eu quero saber. E claro, pessoal, fiquem ligados aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like porque 2025 vai rolar muita coisa boa por aqui, tem muita novidade. Eu desejo do fundo do meu coração que 2025 seja um ano muito, mas muito abençoado para você e para sua família. Fiquem todos com Deus e até a próxima.